Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus, está tudo bem com vocês? Que Deus abençoe quem me ouve, que o Senhor possa falar conosco hoje sempre, por intermédio da sua palavra. O texto para nossa breve reflexão encontra-se hoje no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Nós vamos ler o verso 31 e 32 apenas. Diz assim: Ele me disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração e se lembrou de suas esmolas. Agora envie mensageiros a Jope e mande buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, um homem que trabalha com couro e mora à beira-mar. Glória a Deus. Irmãos, eu quero fazer apenas algumas aplicações pertinentes a esse texto. Esse texto é um que ele tem, vamos dizer, ele tem perseguido aqui as nossas reflexões, aquilo que o Senhor tem trazido para o nosso coração, aquilo que o Senhor tem tentado falar conosco. E eu creio assim, porque o Senhor tenta às vezes falar e às vezes nós não conseguimos compreender mesmo aquilo que Ele está falando. Irmãos, não tem nada de errado nisso. A compreensão da palavra de Deus, ela vem por meio de um tempo de qualidade com Deus, a qual nós tiramos, sabe, em meditação e oração, para nós identificarmos a voz do Senhor. A palavra diz que em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 10, que há muitas vozes no mundo. E a voz do Senhor, por vezes, ela se perde no meio das outras vozes, tamanho barulho que o nosso coração está, devido às dificuldades, à angústia. Mas o Senhor, Ele ouve as nossas orações e Ele quer responder. É desejo do Senhor responder. E eu quero trazer justamente aqui algumas aplicações a essa parte específica. Ele fala assim, Ele me disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração e se lembrou de sua esmola. Em Salmo 86, versículo 7, fala que no dia da minha angústia, o salmista fala: no dia da minha angústia, eu te clamarei e tu me ouvirás. Ele tinha uma certeza, ele tinha a certeza que ele teria um dia de angústia, ele tinha certeza que nesse dia de angústia haveria necessidade de levantar um clamor. E ele teria ainda mais uma convicção que traria muita esperança ao seu coração, de que o Senhor responderia. E quando a resposta vem, que é no caso de Cornélio, depois de um pedido a Deus, depois de tempo orando, a resposta vem em forma de um anjo que se apresenta diante dele. Pensa que sensação maravilhosa, meus irmãos. Quando eu ouço essa expressão, Deus ouviu a tua oração, eu me sinto muito amado, porque nós estamos falando da pessoa mais importante que nós conhecemos, da pessoa mais influente de todo mundo, daquela pessoa que pode transformar realidades, daquela pessoa que pode mudar os cenários, daquela pessoa que tudo é possível para ela. É a pessoa de Deus, é a pessoa de Jesus Cristo, do Espírito Santo. Então, essa resposta, ela reflete em amor, em um amor compassivo. Vocês já pararam para prestar atenção o tanto que é bom quando nós vamos conversar com alguém que não somente está ali para escutar, mas também para ouvir com atenção tudo aquilo que nós temos falado? Vocês já pararam para pensar o tanto que é bom? O tanto que traz um alento ao coração em dias de dificuldade? Às vezes tudo que nós precisamos, meus irmãos, nem é de um conselho. Às vezes tudo que nós precisamos é de ser ouvidos. E Deus ouviu. E fala de lembrança, fala assim, Ele lembrou de suas esmolas. As esmolas, meus irmãos, elas estão ligadas na Bíblia, não somente como nós vemos aqui, por exemplo, a prática no Brasil de uma ajuda com dinheiro, ela está ligada à justiça. A palavra esmola no hebraico, ela se pronuncia tzedekah. E justiça, a raiz dessa palavra tzedekah é tzedek, que significa justamente justiça. Esmola e justiça para Deus estão extremamente ligados.
E nós podemos ver isso justamente quando o Senhor Jesus dá a exortação de como fazê-lo. Em Mateus capítulo 6, justiça e oração, na palavra de Deus, elas estão ligadas. Perceba, João, em Mateus capítulo 6, o Senhor Jesus fala assim, ó, quando forem dar esmola, ele já usa esse termo quando, porque haverá uma necessidade de ajudar as pessoas que estão necessitadas. Ele fala que a mão direita não deve fazer o que... A mão direita não deve ver o que a mão esquerda faz, ou seja, não fazer por aparência. E em algumas versões, como a versão da Bíblia Viva, que é uma linguagem mais atual, fala que nem o nosso amigo mais íntimo deve saber. Em Mateus capítulo 6, versículo 10, ele já liga o mesmo assunto. Ele fala, quando orarem, vá para o teu quarto. Então ele liga a esmola justamente à oração e também ao jejum. Ele traz uma questão de orar e fala que o Pai que nos vê em secreto nos recompensará em público. E mais para frente no versículo 16 ele fala quando nós formos jejuarmos, porque é necessário oferecer. E o que eu creio, Alisson, o que estava acontecendo aqui? Bom, quando Pedro chegou, fala aqui no versículo 25, a casa de Cornélio veio ao encontro e prostrou-se adorando diante dele. Mas ele havia reunido seus parentes e os seus amigos mais íntimos. E o clamor, ele normalmente está intimamente ligado a pessoas que nós amamos. Então, eu creio, meus irmãos, sinceramente, eu creio que, mesmo que nós estejamos por longos períodos orando, por longos períodos clamando por pessoas a qual nós amamos, nós não devemos desistir do nosso casamento, nós não devemos desistir dos nossos filhos, nós não devemos desistir dos nossos pais, nós não devemos desistir da nossa família, nós não devemos desistir de uma pessoa que Deus colocou no nosso coração, porque tudo isso tem um trabalho. Perceba que quando Pedro chegou, Cornélio foi ao seu encontro e o prostou adorando. Por quê? Porque estava ali olha, esse homem era um centurião romano. Ele percebeu em Pedro, através de Pedro, da direção, porque quem ora tem direção de Deus. E quando ele ora, ele fala assim, agora envie mensageiros a Jope buscar Simão, também conhecido como Pedro. E eu vou chegar nessa aplicação. Ele se prostrou diante porque quando a situação está muito feia dentro de casa, tudo que aparece como solução, nós temos essa tendência de adorar. Mas adorar, meus irmãos, somente a Deus. Eu sei disso, porque às vezes eu levo mensagens de fortalecimento para as pessoas, e, meus irmãos, e tudo que eu puder fazer para ajudar, eu estou aqui disponível, porque eu entendo que eu tenho que colocar em prática aquilo que eu prego com vocês diariamente. Eu entendo que eu tenho que amar cada um que me ouve, sim, em oração, em jejum, sabe, em talvez esmolas, em ajudar as pessoas, sim, com algum recurso que porventura nós tivermos e o Senhor colocou em nosso coração, não há problemas nisso, sabe, desde que não seja feita para a minha autopromoção, desde que não seja feito para me vangloriar, e sim para exaltar o nome do Senhor Jesus. Eu creio que essa é a forma correta de fazer, porque é o que a palavra nos diz. E quando nós ligamos justamente as nossas orações, o nosso jejum e as nossas esmolas diante da justiça de Deus, eu gosto de Lucas, eu quero ler com vocês, Lucas capítulo 18. É impressionante porque o livro de Lucas e Atos, eles são extremamente ligados, era pelo mesmo autor, são considerados 2 volumes de um mesmo livro, que foram escritos para Teófilo, que significa aquele que ama a Deus. E Lucas 18, versículo 7, diz assim, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam ele dia e noite? Continuará a adiar a sua resposta? Eu vou voltar aqui, mas primeiro eu quero falar. Agora envie mensageiros a Jope e mande buscar Simão, também chamado Pedro. Irmãos, enviar mensageiros, aqui tem a tipologia, tipifica o Espírito Santo. Em João 16, versículo 8, fala que o Espírito Santo é que convence alguém do pecado, da justiça e do juízo. Mais do que isso, ele é o Espírito da verdade, encoraja-nos
em momentos de dificuldade, nos aconselha daquilo ao caminho que nós devemos seguir. Então o Espírito Santo é o mensageiro mais habilitado. Sabe, ore ao Espírito Santo, busque intimidade com o Espírito Santo, se relacione com o Espírito Santo, não apague o Espírito Santo, não resista ao Espírito Santo, não entristeça o Espírito Santo, fale com o Espírito Santo sobre a sua causa. Ele é o mensageiro que, Deus está mandando, Deus sempre dá uma direção, essa é a resposta de Deus vem clamando. Então eu estou pregando aqui para pessoas que têm orado com lágrimas, pedindo resposta a Deus. Eu estou orando aqui para pessoas que têm pensado que Deus não tem ouvido. Eu tenho orado aqui, eu estou falando aqui, pregando para pessoas a qual já estão pensando em desistir da sua causa. Bom, envie mensageiros a Jope e mande buscar Simão, também Pedro. Bom, eu quero falar, Simão significa aquele que ouve. Jope é o mesmo porto, ele fica na Turquia ali, que saiu Jonas para pregar para Nínive. Tem aquela mesma situação, mas ali foi também o porto que chegou de Zorobabel. Zorobabel mandou, quando deu a ordem para reconstruir o templo depois do cativeiro babilônico, que trouxesse a madeira chegou pelos navios. Ali é um porto marítimo, e chegava os cedros do Líbano. Os cedros do Líbano, em Salmos, fala que os justos crescerão como os cedros do Líbano. Então a resposta de Deus sempre traz crescimento. O cedro do Líbano era usado na estrutura do cedro e reflete a madeira. A nossa paz, ela é do homem que foi morto no madeiro. Eu quero repetir porque alguém precisa ouvir isso. A nossa paz, a nossa mente é governada pela paz do homem que morreu no madeiro. E mandou buscar Pedro. Quem é Pedro? Pedro, tu és pedra. O nome Pedro significa rocha. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Haverá ali o começo de uma construção, meus irmãos. Haverá ali o começo de algo simples. E perceba que ele manda, olha, e aí agora eu quero terminar, ele manda buscar, ele dá a direção exata. O Espírito Santo, ele é simples. Deus ele é exato naquele. Ele fala assim, ele está hospedado na casa de Simão, um homem que trabalha com couro e à beira-mar. Irmãos, nós ouvimos falar de profissões honrosas, como o lavandeiro que limpa as roupas, tem o ourives, que é o purificador do ouro e da prata, o carpinteiro, tem várias narrativas bíblicas a respeito, mas o de couro, o que trabalha com couro, ele tem uma característica específica. Perceba que a própria palavra fala que ele mora à beira-mar. Por quê? Porque ele trabalhava com animal morto. E pelo simples fato dele trabalhar com animal morto, a cena da casa dele não deveria ser uma cena que que seria agradável aos olhos. Isso poderia trazer um desconforto para algumas pessoas que não estivessem um pouco amadurecidas na fé. E elas eram rejeitadas porque eram consideradas impuras por causa do seu trabalho. É impressionante isso. Mas essa é a lei que tinha do judaísmo. A mesma lei que eu tenho falado para vocês, mas nós não somos amados por Deus por aquilo que nós praticamos de justiça própria. Nós somos amados a Deus porque assim Ele decidiu fazer. Não há nada que nós possamos fazer que Ele nos amou, que faça Ele nos amar mais. Nada. Sabe? O que nós podemos fazer é contribuir com os seus atos de justiça. E aí, assim, Ele se agradar de nós. Porque Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E é por isso que Ele fala eu quero continuar, fala assim, eu afirmo que Ele lhe fará justiça e rápido. Mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé Ele encontrará na terra? O mesmo texto de Lucas 18, que fala de uma mulher que se apresentou diante de um juiz que era ímpio. Olha, perceba a similaridade. São pessoas que não têm amor no coração por causa da sua condição e a sua classe social, seja ela mais elevada, ou seja, normalmente uma pessoa rica, ela se afasta porque as pessoas chegam com interesse, que é o caso aqui de Centurião. O primeiro gentil nominal
que a palavra alcançou através de Pedro, o apóstolo que talvez Jesus mais confiava, porque sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Sobre esta rocha, é uma construção. E o nome Cornélio significa justamente isso, duradouro, estável. Então eu quero falar algo para alguém aqui que está me ouvindo, que tem orado em lágrimas. Essa é a resposta de Deus. O que eu estou fazendo é uma edificação, e ela durará o resto da sua vida. Você precisa ouvir isso novamente, eu sei. Durará o resto e por toda a eternidade. Não se dissolverá mais, porque o que eu faço, a porta que eu abro, ninguém fecha. Aquilo que eu faço, ninguém pode destruir. Eu sei que levantaram-se armadilhas contra você, mas aquela pessoa, os seus inimigos, a forca que ela preparou para você, ela será enforcada nela. Armadilha nenhuma subsistirá a você. Eu sei que o cansaço vem, as lutas são grandes quando nós começamos e intercedemos por pessoa, mas o que Deus está falando para nós através dessa mensagem é que Ele tem visto, e mais do que isso, sabe o que acontece com as esmolas quando nós resolvemos ajudar um necessitado? Em Salmo 86, versículo 7, fala justamente disso. Fala que no dia da angústia nós clamaremos e Ele nos responderemos. E a resposta de Deus, eu quero terminar justamente com o que Ele diz na palavra dele. Eu gosto muito sempre de responder com a palavra, porque tem a ver com temor. Oração tem a ver com justiça para aqueles que foram injustiçados, como Simão de Coro. Pedro teve uma visão justamente com animais, foi trabalhado na religiosidade, no legalismo, dentro da casa de um homem que trabalhava com couro. Enquanto um homem que era gentil, Deus estava querendo unir esses propósitos, ele estava recebendo a visita de um anjo. Olha o que o Senhor fala em Malaquias capítulo 3, versículo 16. Então aqueles que temiam o Senhor falaram uns com os outros. O Senhor ouviu o que disseram. Na presença dele foi escrito um livro memorial. Tem o livro da vida, mas tem um livro que registra também as nossas ações, tanto as ruins como a boa. Em Isaías 49, versículo 25, fala que ele apaga as nossas transgressões quando nós aceitamos o Senhor Jesus, para registrar os nomes dos que temiam e os que sempre honravam o seu nome. E o Senhor diz assim: eles serão o meu povo, diz o Senhor dos Exércitos. No dia que eu agir, eles serão como o meu tesouro especial. Terei compaixão deles como um pai tem compaixão de seu filho obediente. Então vocês verão outra vez a diferença entre o justo e o mal, entre o que serve a Deus e o que não serve. Nós veremos, meus irmãos. Agora, quando Jesus voltar, ele encontrará a fé na terra? Sei que estou falando aqui para pessoas que querem desistir. Não desista da sua família. Não desista de quem você ama. Não desista do seu casamento. Não desista do seu filho. Não desista do seu pai. Não desista do seu trabalho. Não desista das pessoas que Deus colocou no seu coração. Não desista. Não pare. Não pare até que Ele responda. E a resposta vem, mais cedo ou mais tarde. Nesse momento, em forma de direção. Ao mais tardar, em forma de milagre. O Cordeiro tem a recompensa por teu sacrifício. Que Deus abençoe quem me ouve. A paz do Mestre. Até uma próxima. Tchau, tchau.